Abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 17. Diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Até aí, meus irmãos, deixa a sua Bíblia aberta, feche apenas os olhos e vamos a Deus em oração. Bendito Deus, estamos nós aqui nessa noite. Hoje é dia do Senhor, esse é um momento de culto. E nós fomos trazidos até aqui pelo Senhor, para a sua glória. Toda honra deve ser dada a Ti. Todo louvor deve ser deixado aos Teus pés. E é nesse momento do culto, Senhor, o momento da pregação, em que o Senhor fala conosco, o Senhor fala aos nossos corações. A palavra do Senhor, ela é inspirada, e ela é útil para o ensino, para a correção, para a exortação, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra do Senhor nos revela a Tua vontade. Então, Senhor, que nessa noite o Senhor possa falar conosco, o Senhor possa nos dizer qual é a Sua vontade para nós, que nós possamos entender os Teus preceitos, os Teus caminhos, ter convicção dos nossos pecados, entender onde estão as nossas falhas e pela graça, auxiliados pelo Teu Espírito, que nós possamos ser transformados. Senhor, essa é a minha oração no nome de Jesus, pedindo que o Senhor me ajude, que o Senhor ajude a cada um dos meus irmãos aqui, porque somos inteiramente dependentes da Sua misericórdia e da Sua graça. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é talvez uma das maiores pregações realizadas por Jesus. O Sermão do Monte, aliás, o Evangelho de Mateus, o grande argumento desse Evangelho é de que Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Rei que foi prometido, o libertador que foi prometido a Israel desde os pais, desde os profetas, desde o Antigo Testamento. A esperança que Israel tinha se concretiza na pessoa de Jesus Cristo.
Esse evangelho é um evangelho que foi escrito, seu público imediato, as primeiras pessoas em quem o evangelista pensou, era no povo de Israel, nos judeus, naquelas pessoas que viviam ali. E esse Sermão do Monte, ele é registrado como sendo o grande discurso do Rei dos Reis para os seus súditos. E Jesus vai como rei, como legislador, como juiz. Ele vai então se assentar ali naquele monte e vai falar aos seus súditos. Ele vai dizer como são os seus súditos, como eles vivem. Ele vai dizer sobre as leis do reino. O grande argumento de Mateus é que o reino de Deus havia chegado e estava entre nós. O reino de Deus já é chegado. Foi essa a pregação de Jesus. Arrependam-se, porque é chegado, ou porque está próximo, é chegado o reino de Deus. Então, se o reino de Deus chegou, nós precisamos saber, entender, compreender como viver dentro deste reino. Se nós estamos nesse reino, nós precisamos então nos adequar à lei, à legislação, às normas deste reino que já está entre nós. Dentre as pessoas que estavam ali diante de Jesus, ouvindo essa pregação, ouvindo esse sermão, estavam os escribas e fariseus. Eles acusavam Jesus de estar ensinando as pessoas a quebrar a lei. Eles acusavam Jesus de ensinar libertinagem. Eles acusavam Jesus de estimular as pessoas a não obedecer à lei cerimonial ou à lei moral de Deus. Eles acusavam Jesus disso. Dentre aquele público também havia pessoas que eram libertinas, que tinham a expectativa de que Jesus fosse um revolucionário, alguém que quebrasse, tirasse as amarras da lei e desse para eles o encorajamento ou a autorização para viver de qualquer maneira, para viver de uma forma libertina nesse mundo. Jesus quebra todas as expectativas aqui. Ele não atende nem os fariseus e nem os libertinos, porque como rei, ele vai interpretar a lei e ele vai nos ensinar o verdadeiro sentido da lei de Deus. Ele vai nos ensinar o verdadeiro sentido, não da lei cerimonial, mas da lei moral, dos 10 mandamentos, daquela lei que é eterna, daquela lei que permanece até o dia de hoje. E aqui então nós temos essa afirmação de Jesus nos versículos 20, do 17 até o 20, em que ele diz o seguinte: não pensem que eu vim para destruir a lei. E aqui ele se defende dos fariseus e também dá um basta nos libertinos. Ele diz: não pensem que eu vim quebrar a lei. Não pensem que eu vim revogar. Pelo contrário, eu vim cumprir. De maneira que nem um J, nem um I, nem um tio da lei moral de Deus cairá sem que seja cumprida. Nenhuma das profecias deixará de ser cumprida, porque eu vim para cumprir. E a partir do versículo 21, Jesus vai ensinar a correta interpretação dos mandamentos. Jesus vai ensinar a como nós devemos olhar para os mandamentos e viver eles na prática. Então esse sermão, irmãos, é um sermão sobre a ira, porque é esse o primeiro assunto de Jesus. Jesus vai interpretar o 6º mandamento. O 6º mandamento do decálogo é: não matarás. Jesus vai começar por este mandamento, ele vai interpretá-lo e vai nos ensinar uma lição muito preciosa a respeito da ira. Então será um sermão bastante prático, e eu quero que o tempo todo você avalie o seu coração, as suas atitudes, assim como eu também, todos nós estamos diante da palavra de Deus aqui. Então eu quero que você volte comigo no versículo 21, nós vamos ler os versículos novamente e vamos entendê-los um por um. Diz o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás.
E quem matar estará sujeito ao julgamento. Jesus começa dizendo então: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Vocês ouviram isso. Vocês conhecem o mandamento. Vocês ouviram essas ordens de Deus. Jesus aqui, como eu disse, ele não está revogando a lei. Então Jesus não está querendo dizer que há algum defeito na lei. Jesus não está querendo ensinar que há alguma lacuna no mandamento. Não, na verdade, Jesus está olhando para o ensino dos rabinos, para o ensino rabínico, para o ensino dos fariseus. Veja que ele não diz o seguinte: está escrito. Jesus não está falando do mandamento em si. Jesus está falando sobre a maneira como o mandamento era interpretado. Ou seja, vocês ouviram, não está escrito. De fato, o que as pessoas ouviram? De acordo com Jesus, o ensino rabínico da época era meramente superficial. Ficava apenas na superfície do mandamento e não se aprofundava, e não descia nas minúcias, e não atingia a vontade, o desejo ou a intenção de Deus. Aqui no versículo 21, Jesus diz: vocês ouviram, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Qual que era a forma de interpretação? A forma de interpretação dos rabinos era assim. Acompanhe o meu raciocínio. O mandamento diz: não matarás. O que é matar? Matar é tirar a vida de alguém, é remover a vida, é privar alguém da vida, é ceifar a vida de alguém. Então, os fariseus faziam esse raciocínio. O mandamento proíbe matar. O que é matar? Tirar a vida. Então, quem deve ser levado a julgamento? Quem simplesmente tirar a vida de alguém. Então esse mandamento ele seria quebrado por alguém apenas quando ocorresse uma morte. Apenas quando houvesse um cadáver, quando houvesse um corpo sem vida, porque a interpretação deles era exterior, superficial. Se não houvesse um cadáver, então esse mandamento não teria sido quebrado. Mas isto é um problema, de acordo com Jesus. Por quê? Porque no versículo 20, Jesus nos diz o seguinte: eu afirmo a vocês, se a justiça de vocês não excederem muito a justiça dos fariseus, dos escribas, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. Então Jesus ele está confrontando essa interpretação legalista e superficial dos mandamentos de Deus. Irmãos, se a interpretação dos fariseus estivesse correta, raciocine junto comigo. Se a interpretação deles estivesse correta, a Bíblia seria meramente um conjunto de leis, muito parecido com as leis brasileiras, por exemplo. O que o Código Penal brasileiro diz? O Código Penal brasileiro ele diz: matar alguém, ou seja, tirar a vida de alguém. E aí ele estabelece uma pena. O Código brasileiro consegue descer no profundo do nosso coração? Não. Ele lida apenas com questões exteriores. E ele só consegue punir aquela pessoa que chegou ao extremo de tirar a vida de alguém. Se a palavra de Deus se interpreta dessa forma, se os mandamentos se interpretam assim, eu pergunto a você, qual a diferença da Bíblia de uma lei qualquer? Da Constituição Federal, do Código Penal, do Código de Trânsito? Nenhuma. Mas a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 4, é dito a nós que ela é viva e eficaz. Ela penetra
no mais profundo do nosso ser, a ponto de discernir os pensamentos, de discernir o coração, de separar juntas e medulas. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz. A pregação de Jesus é de que o reino de Deus já chegou. Ele está entre nós. Porém, nós só podemos estar no reino, fazer parte do reino, entrar no reino, se a nossa justiça for além daquilo que é externo, daquilo que é visível, se nós tivermos um coração reto, um coração íntegro. Então talvez você está aqui nessa noite e você chegou até aqui com a sua consciência limpa e tranquila, porque afinal de contas você não deixou um cadáver jogado em algum canto por aí. Mas e os destroços que o seu coração já causou, através das suas palavras, através de atitudes, através de pensamentos? A lei de Deus discerne os nossos pensamentos. Então, qual é a maneira correta de interpretar? Se não é assim, se não precisa haver um cadáver, então como nós interpretamos esse mandamento? Jesus vai dizer no versículo 22, ele diz o seguinte: eu, porém, vos digo, ou seja, Jesus está interpretando a lei de forma autoritária. Vocês ouviram, eu, porém, eu, o Rei dos Reis, eu, o legislador, eu que me assentarei no trono para julgar os vivos e os mortos, os grandes e os pequenos, eu vos digo. Então isso é a palavra de Deus. O que Jesus diz? Eu, porém, vos digo, que todo aquele que, sem motivo, em algumas traduções não tem essa expressão sem motivo, todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Irmãos, um pequeno detalhe aqui antes de nós nos concentrarmos na interpretação em si. Quem é o intérprete final das Escrituras? Próprio Senhor. Como que eu interpreto corretamente a palavra de Deus? Através da própria palavra de Deus. É Deus quem está dizendo, eu, porém, vos digo. Deus deu o mandamento e agora Ele está interpretando. Então a melhor maneira de interpretar as Escrituras, a forma mais segura é através da própria Escritura, através da própria Bíblia, através da própria palavra de Deus. Não é a igreja quem tem a autoridade final de interpretar as Escrituras. Não são os bispos, um concílio, uma autoridade suprema e papal que tem a infalível interpretação da palavra de Deus. A palavra de Deus se interpreta pela própria palavra de Deus. Isso é um princípio muito importante. Não é uma instituição quem tem a palavra final. É a própria Escritura, a palavra de Deus, sendo interpretada por ela mesma. É claro que nós podemos usar comentários, ferramentas, auxílio, consultar os nossos pastores, consultar irmãos piedosos, nós podemos utilizar essas ferramentas, mas nós temos que ter clareza. A regra cardeal de interpretação da Bíblia é a própria Bíblia. E qual é a interpretação de Jesus, então, no versículo 22? De acordo com Jesus, o sexto mandamento é quebrado não só quando nós tiramos a vida de alguém, mas o sexto mandamento é quebrado, em primeiro lugar, quando nós cedemos à ira pecaminosa. Quando nós damos lugar ao ódio, quando nós damos lugar ao insulto, quando nós abrigamos em nosso coração a ira, quando nós abrigamos, então, a amargura no nosso coração. Irmãos, a interpretação de Jesus é muito clara. Ele diz, se alguém se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. O que os fariseus diziam? Se você matar, você estará sujeito ao julgamento. O que Jesus diz? Se você se irar. Sinceramente,
eu acho que a gente já podia parar por aqui. Já é humilhante demais. Já é alto demais. Já é elevado demais, já é profundo demais. Se alguém se irar, estará sujeito ao julgamento. Irmãos, quando é que isso acontece? Isso acontece todas as vezes que nós somos injuriados, ofendidos, maltratados, perseguidos, injustiçados. Porém, ao invés de perdoar, ao invés de, como Jesus, dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, o que nós fazemos? Como João, nós falamos: Mestre, o Senhor quer que nós vamos lá e resolvamos essa coisa no braço? Por que o Senhor não manda fogo do céu e consome todos eles? Ao invés de conceder o perdão, nós guardamos, nós optamos por remoer a ofensa, optamos por remoer a ira, damos lugar a pensamentos maldosos e passamos a nutrir pensamentos maus no nosso coração contra aquela pessoa, contra aquele irmão. Irmãos, esse tipo de ira é frequentemente chamado de ódio. É quando nós odiamos, é quando nós nutrimos essa raiz maligna que brota no nosso íntimo e fica ali fermentando, remoendo, alimentando os nossos pensamentos e borbulhando dentro do nosso coração, nos tornando cada vez mais irados. O ensino de Jesus é muito claro: o homicídio acontece primeiro em nosso coração. Quando? Quando damos lugar à ira, quando damos lugar à amargura. O que foi que fez Caim? Caim matou seu irmão Abel. De acordo com Jesus, em que momento que esse homicídio se concretizou? No exato momento em que descaiu o semblante de Caim. E ele então começou a nutrir esse sentimento de ódio contra o seu irmão, que levou a matá-lo. O pecado estava habitando dentro do coração de Caim muito tempo antes de Abel perder a sua vida. Essa ira, esse ódio, essa amargura frequentemente se manifesta da seguinte maneira, que Jesus nos diz na sequência. Vamos de novo no 22, ele diz: Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. A amargura frequentemente dá um fruto externo. Que fruto é esse? De acordo com Jesus, são as palavras de insulto. O que são essas palavras de insulto? A palavra utilizada por Jesus aqui significa literalmente cabeça oca. Quando nós proferimos palavras de insulto ou insultamos, diminuímos, rebaixamos, ofendemos o nosso próximo. E a ilustração que Jesus dá é chamando essa pessoa de cabeça oca. Irmãos, quando é que isso acontece? Quando nós, em momentos de ira, dizemos: idiota, mas essa pessoa é retardada, mas essa pessoa não tem entendimento, mas essa pessoa é muito cabeça oca, como pode ter agido assim comigo? Jesus está dizendo que isso nos torna réus, não do julgamento apenas, mas do tribunal. No sistema de justiça existem várias instâncias. Primeiro você é julgado por um juiz singular. Depois você será julgado por um tribunal, que é uma instância superior. E você pode chegar às cortes superiores. Aqui, Jesus está dizendo: se você odiar, se você se irar, você estará sujeito a julgamento. Mas se você der um passo além e proferir palavras de insulto, então você estará sujeito a julgamento do tribunal. A coisa está se tornando um pouco mais séria e mais severa nas palavras de Jesus. E veja que ele nem chegou ainda no tirar a vida de alguém.
Irmãos, por que para Deus, para Jesus, é tão grave proferir palavras de insulto a alguém a ponto de ser considerado uma quebra do 6º mandamento? Por quê? É muito simples. Porque o homem, ele foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo. Então, quando nós insultamos ou ofendemos alguém, nós não estamos apenas ofendendo aquela pessoa, mas nós estamos ofendendo o Deus que a criou. Quando você julga a pessoa dizendo a ela de maneira, eu não sei qual que seria o adjetivo aqui, mas com insulto, e chamando ela de idiota ou cabeça oca, você não está ofendendo apenas essa pessoa. Eu e você estamos ofendendo o Deus que criou ela, porque ela é a imagem e semelhança de Deus. Ela é portadora da imagem de Deus. E aí Jesus então encerra essa interpretação dizendo o seguinte: e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. As palavras de desprezo, o insulto, ele pode chegar num nível mais profundo, a ponto de nós desprezarmos completamente aquela pessoa. E por assim dizer, olhar para ela e considerar ela como morta, tolo, imprestável. Para mim essa pessoa não tem valor nenhum. As palavras dela em nada para mim são a mesma coisa, não tem o menor efeito, porque eu não respeito essa pessoa, eu não tenho nenhuma consideração por ela por causa do mal que ela me fez. E assim, no nosso coração, nós nutrimos esse ódio e proferimos insultos e desprezamos aquela pessoa, chamando ela de tolo. A palavra tolo aqui no grego é raka, que era proibido chamar alguém por essa palavra, por esse adjetivo, ali naquele tempo. Isso levaria a pessoa ao julgamento. E Jesus então diz que as pessoas que quebram o 6º mandamento dessa maneira, elas estão sujeitas ao inferno de fogo. Meus irmãos, a palavra inferno, aqui nesse texto, é a primeira vez que ela aparece no Novo Testamento. Eu quero que você considere que nós convivemos diariamente com esse pecado. E a primeira vez que Jesus vai mencionar o inferno é para tratar exatamente desse pecado. E ele vai dizer que as pessoas que quebram o 6º mandamento estão sujeitas ao inferno. Irmãos, a palavra inferno aqui no grego é Geena. Geena era um lugar nas imediações de Jerusalém. Existia um lugar com esse nome, Geena. Ficava no vale de Inom. E Geena era o lixão de Jerusalém, para você compreender um pouco o que era esse lugar. Lá no Geena eram lançados os restos, eram lançados o lixo da cidade. Ali era um vale onde eram desprezados corpos de animais, restos humanos. E esse lixo, esses detritos eram jogados lá para serem queimados. Então, como o lixo nunca parava de ser produzido, como a escória nunca acabava, o fogo lá em Geena nunca se apagava. Lá havia uma fumaça que subia o tempo todo. Por quê? Porque o lixo estava sendo constantemente jogado lá. E Jesus então vai dizer que o inferno é semelhante ao Geena. Lá nesse local, Geena, no vale de Inom, também antigamente, era onde os cananeus sacrificavam os seus filhos aos demônios. Ou seja, o inferno é o lugar onde toda a escória desse mundo será desprezada, despejada, jogada, lançada para queimar eternamente, e lá é onde o fogo não se apaga, o verme não morre, onde a fumaça desse lugar sobe pelos séculos dos séculos. E você está pensando que é Hitler apenas que vai para lá?
um fascínora, um homem mau, um serial killer, meus irmãos, nós estamos correndo sério risco, porque aos olhos de Deus nós quebramos o 6º mandamento. Mas não é apenas tirar a vida de alguém. Nos tribunais humanos, nós não conseguimos ir além daquilo que foi praticado de fato, de forma física. A comprovação, há testemunhas, as pessoas viram, há filmagens, há documentos, a clareza de que o fato foi cometido. É isso que um tribunal faz, ele investiga e entende se aquilo de fato aconteceu ou não. No tribunal divino, aquele mencionado pelo profeta Ezequiel, que é cheio de olhos, aquela carruagem cheia de olhos, o tribunal divino vê todas as coisas e ele julgará as intenções do nosso coração. Ele julgará as palavras que sequer saíram da nossa boca, mas foram gestadas no nosso íntimo. Mesmo o ódio, ou palavras de insulto e de desprezo serão considerados crimes hediondos, que deverão ser punidos no inferno. O que fazer então? Como nós consertamos isso? Como nós resolvemos essa situação? Eu não sei, mas eu não sei você, mas eu, lendo esse trecho, eu me acho em falta. Quebrei esse mandamento hoje. Como nós resolvemos? Versículo 24. Aliás, 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Jesus, um exímio professor, mestre, intérprete da lei, ele vai utilizar 2 exemplos para ilustrar, ele vai contar 2 histórias, digamos assim, para ilustrar o ensino dele e nos mostrar o que nós devemos fazer. Esses 2 exemplos, um é tirado do mundo religioso, ou seja, do templo, e o outro exemplo é tirado do comércio, do mundo dos negócios, das empresas. Então vamos ao primeiro exemplo. O primeiro exemplo é o do ofertante, é o da pessoa que está indo adorar a Deus, é o da pessoa que está indo cultuar a Deus, é o da pessoa que está indo levar ao templo uma oferta. E quando nós lemos esse texto, nós temos uma mania muito ruim, aliás, não esse, mas a Bíblia toda, nós temos uma mania muito ruim de ler e interpretar como se Jesus estivesse falando no nosso tempo. Então, para nós hoje, quando nós lemos isso aqui, Jesus dizendo, olha, se você estiver a caminho, levando a sua oferta, e você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, o que você pensa? O que vem na sua mente? Você se imagina na igreja, no meio do culto, na hora do dízimo, e você todo feliz, com seu dinheirinho, trazendo até o gasofilácio. E aí você se lembra no meio do caminho, poxa, alguém tem alguma coisa contra mim. Eu estou mal com alguém, então o que eu não vou fazer hoje? Não irei ofertar. Parece até conveniente, né? Toda vez vai lembrar de alguém. Gente, Jesus não está falando disso. A oferta realizada aqui não é uma oferta financeira. Do que Jesus está falando? Por que as pessoas realizavam uma oferta naquele tempo? Que tipo de oferta era essa? Irmãos, a oferta realizada naquele tempo não era dízimo, dinheiro, moedas apenas. Mas a adoração, ela girava principalmente em torno de um sacrifício. E que oferta era essa? Era a oferta de um animal, puro e sem defeito. E qual era a finalidade dessa oferta? Obter o perdão. Opa! Começou a fazer mais sentido agora. Jesus está dizendo o seguinte para aquelas pessoas, daquele momento, daquele contexto. Se você está indo ao templo
fazer uma oferta, um sacrifício, esperando obter perdão de Deus, mas alguém tem alguma coisa contra você, alguém tem alguma acusação contra você, esqueça, nem faça a sua oferta. Porque se você não tem capacidade de pedir perdão para o seu próximo, a quem você ofendeu, o seu pedido de perdão a Deus também não é verdadeiro. Você não será perdoado. Deus não vai receber o seu culto. Deus não vai receber a sua oferta. Você não precisa contar com o perdão de Deus. Percebem como que isso muda severamente o cenário? Percebem como que isso traz implicações para nós, quando nós estamos a caminho do culto e nos ajoelhamos e começamos a orar e vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, mas estamos divididos dentre os irmãos. Tem um irmão que está sentado do outro lado que tem uma acusação contra mim, ele tem algum problema comigo, ele me odeia por alguma razão. Ou na minha escola, no meu trabalho, na faculdade, nos ambientes em que eu vivo, principalmente dentro do meu lar. A minha esposa está dividida comigo, o meu marido está dividido comigo, os meus filhos. Nós estamos todos tendo acusações uns contra os outros e estamos nos odiando. De que me valerá rogar o perdão a Deus, se eu não sou capaz de me arrepender das ofensas que eu cometo contra o meu próximo? A implicação aqui é que o perdão só pode ser recebido por quem realmente se arrepende. Se você pede a Deus perdão pelos seus pecados, mas você não passa pelo caminho do arrependimento, por que você está pedindo perdão? Você quer ficar livre da condenação, mas você não vê o seu pecado como um peso. Você não vê que o seu pecado fere a Deus. E a maneira como isso se manifesta da forma mais clara, ouça isso muito bem, irmãos. Eu acredito que muitos anos, como evangélico, eu não sei se alguma vez eu ouvi isso na minha vida. Mas o crente, o salvo, é alguém que sabe pedir perdão. Jesus diz o seguinte: se você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, Jesus não está falando de você perdoar aqui. Jesus está falando da sua capacidade de se reconciliar com o seu próximo, de pedir perdão. Quem te odeia? Busque agora na sua memória. Quem tem alguma coisa contra você? E Jesus não entra no mérito se a acusação daquela pessoa é justa ou injusta. Jesus está dizendo o seguinte: você está indo cultuar e você se lembra de que alguém te odeia. O que você fez para restaurar esse relacionamento? O que você fez para reatar essa amizade? O que você fez para se desculpar e pedir perdão pela ofensa que você cometeu? Ou será que nós somos como alguns que sequer sabem pedir perdão, sequer sabem reconhecer as suas falhas? Irmãos, avalie isso muito bem. Se você não é capaz de pedir perdão ao seu próximo, se você nunca pediu desculpas para ninguém por ofensas que você cometeu, reavalie o seu arrependimento. Como que nós vamos acreditar que o seu pedido de perdão a Deus é sincero se você não se arrepende das suas ofensas cometidas contra o próximo? Ah, mas é claro, pedir perdão a Deus é muito mais fácil. Afinal de contas, eu não o vejo. Eu simplesmente peço perdão da boca para fora e está tudo bem. Agora o meu próximo é mais difícil, porque eu preciso me humilhar. Ele vai ver o meu rosto queimar de vergonha. Eu terei que admitir que eu fracassei. Mas é exatamente isso que é arrependimento. Arrependimento é acompanhado de confissão. Arrependimento é quando nós concordamos com a acusação que está sendo posta diante de nós.
O que Jesus diz? Volte imediatamente, reconcilia-te com o teu irmão, e depois você pode prestar culto a Deus. Não é muito forte isso? Não é muito profundo? Não é muito profunda essa verdade? Mas é muito verdadeiro, irmãos. Nós só poderemos cultuar a Deus livre e desimpedidamente depois de nos arrependermos dos nossos pecados. Davi vai dizer o seguinte no Salmo 32: enquanto eu calei os meus pecados, a tua mão pesava sobre mim. Eu gemia debaixo da culpa e os meus ossos envelheceram. O arrependimento é crucial se você quer adorar a Deus. E arrependimento envolve conserto. Essa é uma verdade que tem sido negligenciada. Por quê? Nós chamamos as pessoas à igreja e chamamos elas ao arrependimento e dizemos a elas: olha, confesse os seus pecados a Deus. Mas os nossos pecados, eles não são cometidos apenas contra Deus. Os nossos pecados também são cometidos contra o próximo. Há pessoas a quem nós ofendemos, injuriamos, desprezamos, prejudicamos. E o arrependimento verdadeiro envolve você procurar essa pessoa, pedir perdão e reparar o dano causado. E isso é algo que não tem sido enfatizado mais nos nossos púlpitos. Nós deixamos as pessoas confortáveis em pedir perdão apenas a Deus, como se elas não tivessem a obrigação de pedir perdão para o próximo. Mas o que Jesus disse? Deixa imediatamente a tua oferta. Reconcilia com teu irmão. Depois você volta e faz a tua oferta. Segundo exemplo é o da execução por dívida. Veja o versículo 25. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade vos digo que não sairás dali, em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. O último exemplo de Jesus é o da execução por dívida. Seja essa dívida em dinheiro, seja essa dívida imaterial. Que dívida imaterial é essa? Por exemplo, você desprezou aquela pessoa, proferiu uma palavra de insulto, você ofendeu ela com atitudes, com palavras, machucou aquela pessoa. No momento em que nós cometemos um pecado contra essa pessoa, a ilustração que Jesus dá para nós é que surge um débito. Nós estamos em débito. Não é essa linguagem lá de Mateus capítulo 6, quando ele nos ensina a orar e dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então aqui a ideia é que surge uma dívida. Surge um débito. E quando você tem um débito contra alguém, agora eu quero que você pense, por exemplo, na sua dívida de IPVA. Agora, né? Acabou de... Ou imposto de renda. Vence semana que vem. Faça a sua declaração, inclusive. Você fica com débito pendente. Como que você vive quando você está devendo? Você vive com medo. Medo de quê? Medo de que o seu credor entre com uma ação na justiça. E quando o seu credor entrar com uma ação na justiça, o que vai acontecer? Você vai perder os seus bens. Se for uma dívida de pensão alimentícia aqui no Brasil, o que pode acontecer com o devedor? Ele pode ser preso e ficar lá até ele pagar o último centavo. Ora, o que Jesus está nos ensinando aqui? Se você tem um débito com o seu irmão, não espere que o seu irmão entregue esse débito nas mãos do juiz. Corra enquanto você e ele estão a
caminho, faça um acordo, pague essa dívida. Irmãos, não é apenas esperar, olha, me perdoe se eu te ofendi. Não, não é se eu te ofendi. Se eu fui grosso com você, por favor, me perdoe. Não, é dizer para a pessoa, olha, eu reconheço os meus pecados contra você. Eu reconheço o mal que eu pratiquei contra você. E eu quero não apenas o seu perdão, mas o que eu preciso fazer para restaurar o nosso relacionamento? O que eu preciso fazer para consertar isso? É essa a ideia do exemplo que Jesus está dando. Não é apenas chegar para o credor e dizer, credor, você perdoa a minha dívida? Não, o dever de perdoar a dívida é meu e seu. Agora, quando nós estamos em débito, nós não devemos ficar descansando e falar, problema é dele se ele não me perdoar. Não, não é bem assim. Nós precisamos entrar em acordo. Rogar o perdão. Reparar a situação. Fazer tudo o que é possível. Tudo que está dentro do nosso alcance. Para que a dívida não seja levada ao juiz. Porque quando a dívida chegar até o juiz então mandará o oficial de justiça. O oficial de justiça aqui talvez seja a morte. E quando o oficial de justiça chegar e bater a sua porta, então não haverá mais tempo. Não adianta você ir ao velório da pessoa que você ofendeu. Não dá mais para reparar. Você não pode deixar esse perdão para amanhã. Você não pode deixar essa reconciliação para daqui a alguns meses. É necessário que você faça o que deve ser feito agora. Perdoar e ser perdoados. Quem pode receber o perdão? Apenas aqueles que sabem perdoar e que sabem pedir perdão. Quais são as conclusões, então, a que nós chegamos aqui? Primeira, o pecado da ira, o pecado do homicídio, a quebra do 6º mandamento, começa dentro do nosso coração. Começa quando nós odiamos. Começa quando nós nos iramos sem motivo. Começa quando nós damos lugar ao rancor. Começa quando nós alimentamos a amargura. E isso, de acordo com Jesus, será julgado com a mesma severidade que o homicídio literalmente cometido. Eu quero te convidar a examinar-se. A examinar o seu interior, a examinar as suas palavras, a confessar a Deus o seu sentimento de amargura, a pedir a Deus um coração reconciliado e manso, para que você possa pedir perdão a essa pessoa que te odeia. Tem alguém que tem alguma acusação contra você? Em segundo lugar, nós aprendemos também nesse texto que Deus não aceita a adoração de pessoas que vivem em conflito, de pessoas que vivem em desprezo para com o próximo, de pessoas que vivem de maneira a ofender os outros, a prejudicar, que não sabem pedir perdão, que não sabem se arrepender. Deus não recebe esse tipo de adoração. A reconciliação com aquela pessoa que você ofendeu é urgente, é inadiável. Olha só, dentro do nosso lar, o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia ensina, por exemplo, que as orações do homem, do marido, não sobem, Deus não ouve, Deus não recebe se ele está em pé de guerra com a sua esposa, se há algum tipo de divisão dentro daquele lar. O princípio é o mesmo entre irmãos. Deus não recebe a adoração de pessoas que estão divididas e vivendo de maneira a quebrar o 6º mandamento. Em terceiro lugar, nós aprendemos que o tempo da reconciliação é agora, antes que seja tarde demais. Jesus,
ele salienta a urgência disso que ele está dizendo. Não espere o tribunal, não espere o dia do juízo para acertar as contas. Não espere o dia do juízo para reparar os danos causados. Não espere o dia do juízo para obedecer à lei de Deus e se arrepender dos seus pecados. Mas eu queria terminar esse sermão trazendo um pouco de esperança para você que quebrou esse mandamento assim como eu. Veja, talvez, eu disse isso, talvez você tenha chegado aqui acreditando que vai tudo bem com a sua alma, porque quando você olha os 10 mandamentos, poxa, o 6º mandamento pelo menos eu não quebrei. Eu não deixei um cadáver por aí. Eu não matei ninguém. Eu não quebrei essa lei. Mas quando nós olhamos a interpretação de Jesus, o que invariavelmente nós descobrimos? Descobrimos que nós somos pecadores. Descobrimos que nós transgredimos a lei. E como que você faz para reparar ou consertar diante de Deus todas as vezes que você quebrou esse mandamento? Você se lembra de cada uma das vezes que você nutriu ódio e amargura no seu coração? Como que você vai reparar tudo isso? Como que você vai reparar a justiça de Deus que foi ofendida? Como que você vai reparar a imagem de Deus que foi quebrada por causa do seu desprezo e do meu desprezo com o nosso próximo? O que fazer? E é aqui que entram as boas novas do Evangelho. Porque Jesus Cristo não veio para salvar aqueles que se consideram justos, mas Ele veio para os pecadores. Jesus Cristo veio justamente para mim e para você que quebramos a lei. E que agora com os nossos olhos marejados estamos diante dele e dizemos: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei como eu posso consertar isso. Senhor, eu não sei como eu preciso entrar em arrependimento. Eu preciso de conserto, eu preciso de mudança. Mas eu não sei nem por onde eu começo, porque eu quebrei a sua lei. Eu quebrei os seus mandamentos. E então você começa a confessar com os teus lábios e dizer: pecador, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem é que me livrará desse problema? Porque o mal que eu quero, o mal que eu não quero, esse eu faço. Agora o bem que eu queria fazer, eu entendo que a lei de Deus é boa, eu quero cumprir a lei de Deus, mas eu invariavelmente quebro ela. Quem me livrará desse corpo mortal? Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessa podridão de pecado que está agarrada a mim? E aí nós, como o apóstolo Paulo, podemos dizer, se é que você pode dizer isso: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se você entra em arrependimento genuíno, verdadeiro, nós temos uma garantia. Ele pagou o preço do pecado por nós. Sabe o Guiena? Sabe o inferno? Ele suportou o inferno naquela cruz. As chamas que consomem, o verme que não morre, a dor e a angústia, a maldição, tudo ele sofreu naquela cruz por causa dos nossos pecados. Como poderíamos então não viver para ele? Como poderíamos então não desejar de todo o nosso coração obedecer a essa lei? Se ela é justa e perfeita e se ele pagou o preço por nós. Então, meus irmãos, há perdão. Se você se arrepende, se você confessa os seus pecados e os deixa, há perdão para nós. Porque Cristo padeceu no nosso lugar. Agora, mais uma vez eu te pergunto: quem te odeia? Quem tem alguma acusação contra você? Vamos orar?
Vamos fechar os nossos olhos. E eu quero que você faça um exame agora. Faça um exame, de maneira honesta, de maneira clara, de maneira transparente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e avalie a quem você ofendeu. E eu gostaria que você começasse pelo seu lar, que você começasse pela sua casa. Como está o seu relacionamento com o seu cônjuge? Como está o seu relacionamento com os seus filhos? Do que essas pessoas que moram com você podem te acusar? Qual é a acusação que elas têm contra você? Avalie-se e veja na igreja, no seu trabalho, na escola, na faculdade, na sua vizinhança. Quem são as pessoas que podem te acusar? Você já parou para pensar que talvez essa pessoa não venha à igreja porque você está aqui? Porque essa pessoa talvez diz: eu não posso colocar os pés naquela igreja, jamais iria, porque fulano de tal está lá e eu não posso nem olhar para ela no rosto. Que Deus nos conduza ao arrependimento. Vamos orar. Senhor, como a palavra do Senhor é preciosa, é viva, é eficaz, é verdade. Quando ela diz que ela é como uma espada de dois gumes que penetra por entre as nossas entranhas, a ponto de separar juntas e medulas, Senhor, e discerne todas as coisas, como isso é verdadeiro, porque nós sentimos agora a espada da lei nos ferindo e penetrando no nosso ser, mas nós sabemos que ela nos fere para nos trazer cura, para nos levar ao arrependimento, para nos levar à mudança, para nos levar à restauração, para nos levar à reconciliação. Senhor, o que nós queremos te pedir nesse momento são duas coisas. A primeira delas, perdoa-nos, porque nós somos pecadores e confessamos isso diante do Senhor. Mas a segunda coisa que nós queremos pedir é: Pai, não deixe que ninguém tenha acusação contra nós. Pelo contrário, traga a nossa memória, nos ajuda a lembrar, nos ajuda a nos examinar com honestidade. E tendo encontrado, Senhor, as acusações que as pessoas têm contra nós, então, Senhor, que o Senhor nos dê a coragem necessária, o ânimo necessário, o senso de urgência, para que nós possamos nos levantar, procurar essas pessoas e pedir perdão a elas, restaurar, pagar a nossa dívida, reconhecer onde erramos, porque se somos pecadores, estamos sujeitos a falhas não apenas contra o Senhor, mas contra o nosso próximo também. Por isso nós pedimos por ajuda e por misericórdia. É o que eu peço a Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.